Olá, aqui é o Gibaldo com mais uma injeção de ânimo para você. Estou hoje aqui no noroeste do Paraná, na linda cidade de Umuarama. Umuarama é considerada a capital da amizade do noroeste e também o lugar das mulheres mais bonitas do nosso estado. Umuarama significa lugar ensolarado, o lugar de encontrar ótimos amigos. E eu quero deixar uma linda reflexão para esse lugar maravilhoso, essa bela cidade. Um certo jovem cristão saiu do interior e foi para a capital fazer sua faculdade. Ao chegar na sala de aula, o professor era ateu. E de repente ele vê o jovem com aquela Bíblia e ele faz um grande desafio ali junto com os demais alunos. Ele disse assim: eu vou pegar um ovo aqui e vou jogar no chão. E se esse ovo quebrar, Deus não existe. E se ele não quebrar, realmente Deus existe. Alguém de vocês aqui quer fazer esse desafio comigo? Ali existiam muitos alunos evangélicos, cristãos também, e ninguém fez nada. Mas aquele jovem que tinha uma fé e sabia no Deus que ele cria, disse assim: eu vou fazer uma aposta com o senhor sim. Eu falo que Deus existe. Você fala que Deus não existe, mas hoje mesmo eu fiz a minha oração e ele provou para mim que realmente Deus é fiel e Deus existe. Ele falou assim: tudo bem, então jovem, você realmente crê que Deus existe? Ele falou: Deus existe. Então eu vou jogar o ovo. Esse ovo, se ele quebrar, é porque Deus não existe. Mas se ele não quebrar, Deus realmente existe, como a sua fé, como você está falando. Aí o jovem pegou e falou assim: tudo bem, professor, mas antes disso eu quero fazer uma oração. E aí depois dessa oração o senhor joga o ovo. Falou: tudo bem. Aí ele colocou sua mão, fechou seus olhos e disse: Senhor Jesus, neste dia eu tenho um grande desafio para o Senhor. O Senhor é o Deus Criador, o Deus que nos conhece, é o Deus que nos dá o sol, a luz. E eu estou num grande desafio assim, não por minha causa, mas por tua causa, Jesus. Eu sei que tu és fiel, tu não vai me deixar envergonhado. Esse professor fala que vai jogar o ovo e ele vai quebrar e ele vai mostrar para toda a classe que Deus não existe, que isso aí é a história de carochinha, que é a história dos crentes, as pessoas que falam realmente para ganhar a fé das pessoas. Se ele não quebrar, realmente, Senhor, olha, o Senhor vai matar esse professor com um ataque fulminante para que ele mostre para o mundo inteiro que realmente ele foi fracassado. E de repente, o professor baixou a sua cabeça e ficou ali com muito medo, com muito susto, pela fé daquele jovem, pela autenticidade, né? pela firmeza no coração em quem ele tinha crido. E de repente o professor baixou a cabeça, parou um momento, aí o aluno falou: professor, jogue o ovo. Jogue o ovo, professor. Eu já fiz a minha fé, já a minha oração, o senhor pode jogar o ovo, que eu sei em quem tenho crido. O professor guardou o ovo e falou assim: olha, nossa conversa está sendo banal, vamos deixar isso para lá e vamos parar, que a aula já está passando muito tempo com essa brincadeira. E aí o jovem ali agradeceu a Deus pela sua fé, que realmente ele foi testado. E os outros demais alunos que eram evangélicos aprendeu a amar mais Jesus e ter mais fé no Senhor Jesus. E depois o professor naquela faculdade era conhecido como o professor ateu, que não cria em Deus, o professor que não jogou o ovo. E aquele jovem, para a glória, a honra e a glória do Senhor, era conhecido como um grande homem de fé daquela faculdade. Então fica assim para você: qual é o Deus que você tem servido? O Deus fracassado? O Deus que tudo pode? Então essa é para nós afirmar a nossa fé, para saber que Deus é real e Deus é fiel em nossas vidas. Lembrando sempre, parar nunca, desistir jamais e avançar sempre, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.